Fala pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo aqui, né? Mas hoje aqui no nosso 3D, como vocês que nos acompanham aí estão inscritos no canal, é dia de podcast. E hoje no nosso podcast nós queremos conversar um pouco sobre a importância dos estudos, a importância de você, estar se aprofundando mais e mais nos conhecimentos e adquirindo cada vez mais e mais sabedoria para que você possa combater, né, as heresias e as coisas que são contrárias, que nos afastam de Jesus. O objetivo de hoje é a gente descobrir maneiras, métodos e formas de estar mais próximo do nosso Pai. E hoje eu estou aqui com meu parceiro de podcast, meu brother, meu irmão aí, o Lanzinho da Massa. E aí, Lan, como é que você está, querido? Bem, graças a Deus, graças a paz para todo mundo. Mais uma semana, né? Mais uma semana nós. Aí nós conversando. Esse assunto a gente já falou, né, em outra oportunidade, a respeito de teologia, estudo e tudo mais, mas a gente não tinha especialistas, né? Com certeza. O que tem de diferente dessa vez? Tem dois especialistas aqui conversando com a gente, teólogos de mão cheia, nós vamos ficar até quieto para não atrapalhar. Nosso objetivo hoje aqui é só não atrapalhar, né? E eu tenho certeza que vai ser uma conversa para edificar mesmo, uma conversa para a glória de Deus, e nós vamos aprender bastante. É isso aí. Então, antes da gente dar sequência aqui, a gente já quer aproveitar para receber, né, os nossos convidados aqui hoje. Estou aqui com o pastor Eduardo. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer receber o senhor. Eu que agradeço. Maravilhoso aqui com a gente, tá? Eu tive a oportunidade de servir com vocês 2 vezes, né? É a primeira oportunidade que eu estou tendo de receber o senhor. Espero que seja a primeira de 1 milhão que vão vir pela frente aí, em nome de Jesus. Estamos à disposição. E vamos seguindo. Nós também estamos recebendo aqui hoje o pastor João Batista. Pastor, seja muito bem-vindo com a gente. Tive a oportunidade de conhecer o senhor hoje, né? Espero que também a gente possa aprofundar mais e mais o nosso nível de amizade aí e que vocês possam ficar à vontade para a gente poder falar sobre vários assuntos bíblicos aqui hoje. Vamos para dentro. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Amém, amém. Então, vamos rodar a vinheta, né? Vamos rodar a vinheta. A produção sempre entrega uma vinheta maravilhosa. Então, amém. Produção, solta a vinheta para nós e depois desse cleque aí, já vai lá. Fala pessoal, então, como vocês viram aí no nosso tema de hoje aí, que nós vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre conhecer mais, sobre o despertar do conhecimento, né? Nós tivemos uma vez que a gente falou sobre a diferença aqui de ter informação e conhecimento, né? É verdade. Que é uma coisa que hoje as pessoas têm muito. Elas têm muita informação, elas conseguem obter bastante informação, mas elas não transformam isso em conhecimento, né? Numa forma aplicável, uma forma que traga crescimento. E nós queremos conversar um pouco sobre isso, mas antes disso, eu queria abrir a oportunidade para nós conhecer os pastores um pouco mais. Então, começar com o pastor Eduardo, se o senhor puder falar um pouco do senhor, né, da caminhada, como é que tem sido aí para nós. Bem, eu faz 30 anos que eu estou no Evangelho, né? Eu sou tá pastor Eduardo. mais velho que eu, então, de vida. De vida? Eu tenho 28. Você é fiotinho ainda. Eu sou pastor da comunidade cristã Vinho Novo, eu sou graduado em teologia, sou pós-graduado em teologia e filosofia, sou licenciado em ciência da religião, sou músico e sou um assíduo estudante da Bíblia. Amém. Então, faz tempo que a gente está nessa caminhada aí e cada dia que passa, a gente está com mais sede de realmente receber aquilo que Cristo veio trazer para nós, que é a revelação. Legal, pastor. Pastor Batista, fique à vontade. Bom, meu nome é João Batista, né? Estou junto com o pastor Eduardo, na comunidade Vinho Novo. Cheguei agora recente. Estou vindo lá de Teresina. Que legal. Teresina, no Piauí. Que legal. Vim aqui pegar esse frio tremendo aqui, né? Estou quase me acabando aqui. Mas a gente vai se acostumar. Com o tempo a gente se acostuma. Está encarangando. Imagina. É verdade. É verdade. Sou formado pelo Seminário Teológico Batista lá em Teresina. Legal. Já estive à frente de algumas igrejas lá em Teresina também. Mas da última vez que estive aqui, Deus me incomodou bastante de estar aqui em Itajubá. E estamos aqui para fazer o trabalho, para fazer a obra. Eu sou um pastor
não sou tão teológico como esse homem aqui, porque ele estuda muito mais do que eu, né? Mas eu gosto muito de trabalho evangelístico, eu gosto muito do 1 a 1. Legal. Sabe? De conversar, de debater com a pessoa e apresentar o evangelho. Então, o meu estilo é muito mais esse. Por isso que eu digo sempre ao pessoal, não sou muito de 4 paredes, eu gosto de estar no campo. Legal. O trabalho é esse. Interessante. Que fera. Gente, sejam muito bem-vindos. Né? É um prazer. Não sei nem por onde nós vamos começar, porque tá cheio Tem ali, né? uma pergunta que Cheio. uma pergunta que é muito comum, né, dentro do meio pentecostal e dentro das igrejas de forma geral. E na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, né, que as pessoas fazem em relação à teologia. Eu queria pôr na mesa aqui. Teologia esfria o crente? E aí, pastor? Ou só apaga o fogo E estranho? começou daquele jeito já. Bem, vou falar da minha experiência. Tá A certo. teologia, ela apaga o fogo estranho. Certo? Porque é o seguinte, vou começar do começo. Tá? O conhecimento ele é fundamental. Né? Sócrates, né, uma fala atribuída a Sócrates, Sócrates dizia o seguinte: o homem nasce com o desejo de saber. Né? E a gente chama isso de logos grego. Né? Os gregos sempre buscaram o quê? A sabedoria, sempre buscaram o conhecimento, sempre buscaram a razão. Né? E Deus, de alguma forma, se manifestou ali. Né? Quando a gente vai estudar filosofia, a gente vê que a filosofia ela começou como teologia. Ela não começou como filosofia, ela começou como teologia. O estudo da verdade, o estudo dos deuses e etc. Agora, isso aí eu estou dizendo de uma forma geral. Quando nós pegamos o conceito de conhecimento e trazemos para a Bíblia, então, saí do geral e fui mais específico agora. Né? Para a Bíblia, a gente vê o quê? A gente vê que o próprio Deus nos chama para o conhecimento. Não tem como eu ser um cristão sem conhecer o objeto de estudo que é a Bíblia. É um negócio meio estranho. É desconexo, né? Não, faz é sentido. antagônico. Né? Lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, Deus fala: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o próprio profeta Oséias nos chama para conhecermos o Senhor e continuarmos a conhecê-lo. Então a gente vê que sai da filosofia e passa pelas escrituras a necessidade do conhecimento. Né? E o interessante é que nós temos condição de conhecer. Né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, Salmo 119 diz que a palavra de Deus é a verdade. Então nós temos que realmente trabalhar em cima disso. Né? Existia um filósofo chamado Filo, no primeiro século. Então ele introduziu os escritos judaicos na cultura grega da seguinte forma: os gregos acusavam o Deus do Antigo Testamento de ser um Deus fraco, porque ele se irava, ele tinha manifestações humanas nele, então ele não era perfeito. Aí Filo pega e explica: não, isso é só um antropomorfismo, é só uma forma de Deus se comunicar conosco. Ele acabou conseguindo introduzir as escrituras na cultura grega. Então nós tivemos aí o logos grego, agora nós estamos tendo o quê? O logos judaico, que é o quê? O Velho Testamento, o Tanakh. É interessante. Mas tudo isso em busca de quê? De conhecimento. Aí quando nós vamos para o cristianismo, nós damos de cara com um arcabouço do Novo Testamento à nossa disposição. Escritos para nós lermos e entendermos. E por que nós conhecemos tão pouco? Nós ainda discutimos batismo ainda. Por exemplo, se eu perguntar para o Lance: você foi batizado com o batismo de arrependimento? Não. Qual batismo que você passou? O batismo de Cristo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, mas tem muita igreja por aí batizando o povo no batismo do arrependimento. Batismo de João Batista. Batismo de João Batista, não tem nada a ver. É falta de quê? De conhecimento básico. Quando o escritor dos Hebreus vai tratar com os hebreus, ele diz o quê? Ele diz assim: gente, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, e vocês são criança ainda. Hebreus Estão capítulo 5, discutindo né? rudimentos da doutrina de Cristo. Por quê? Porque os hebreus tinham a palavra de Moisés até Hebreus dá mais de 1.500 anos. A igreja tem a Bíblia, o Novo Testamento,
2000 anos. E o que nós temos feito com essa palavra? Essa é a questão. Então nós temos o Logos grego, que buscava a verdade. Nós temos o Logos filônico, que apresenta a escrita do Antigo Testamento como verdade. E nós temos que ir atrás disso. E, por último, nós temos o que? O Logos joanino. Quando João pega e apresenta Jesus como a própria verdade. Jesus como a palavra de Deus. Ele pega esse conceito grego e aplica o verbo. Justamente. Agora, se nós não formos para a Bíblia de forma correta, vai virar uma bagunça na nossa cabeça. Que é o que a maioria faz. Como que a igreja, através dos séculos, andou? Andou em cima do muro. A igreja, ela flerta com Moisés. Isso é um erro grave, gravíssimo. No ensino apostólico não cabe isso. Não pode, não existe isso. Então nós vemos o quê? Que a igreja, muitas igrejas que se denominam apostólica, na verdade, elas são ecumênicas. Pega a Bíblia de uma forma holística e tenta fazer uma mistureba ali, porque afinal tudo é palavra de Deus. Fazer um retalho, um pouco de tudo. Justamente. Aí a gente cria o quê? Um problema teológico para nós. Um Frankenstein teológico. Frankenstein teológico. Então, nós temos que realmente primar pelo conhecimento, uma vez que isso já é natural do homem. É possível ser cristão sem teologia? Sim. É porque, geralmente, quando a gente fala teologia, o que vem na cabeça de cada um? Por exemplo, às vezes é uma coisa acadêmica, né? Exato. Sim. E de forma geral, na cabeça de todo mundo, é isso. Quando fala teologia, eu não tenho teologia. Mas, de alguma forma, qualquer cristão dentro de uma igreja... Não, ele é teólogo. Ele é um teólogo. Ele é um o teólogo. livro do Sproul, né? Ele é teólogo. Somos todos teólogos. Somos todos teólogos. Porque uma vez que você aceita a fé, você está tentando discernir o Deus que era transcendente, que agora ele é imanente. Uhum. O Calbert tem uma palavra interessante. Ele foi um grande teólogo do século XX, né? É um dos maiores. Ele tem uma fala interessante. Ele diz assim: nós não podemos falar de Deus, mas nós devemos falar de Deus. Uhum. E o cristão, ele tem o dever de falar de Deus. Ele é um dos grandes e bem problemáticos. Bem problemáticos. Então, o que acontece? Nós não podemos falar de Deus, porque Deus é um Deus transcendente. Mas nós devemos falar de Deus, porque Ele é um Deus o quê? Imanente. Então, Ele se manifestou. E Ele se deu a revelar. Né? Ele se manifestou, Ele se revelou a nós. Então, o que acontece? Qualquer cristão, ele é teólogo. Agora, a questão é até que nível que ele é teólogo. Esse bom que é o problema. Ou ruim, né? Porque, veja bem, a reforma protestante trouxe o quê? Trouxe a liberdade da leitura bíblica, mas não a liberdade da interpretação bíblica. É o livre exame, não livre o livre interpretação. exame, não a livre interpretação. Uhum. E nós vemos muita livre interpretação hoje que vira uma bagunça. Por quê? É falta de ensino básico das escrituras. É igual uma frase que eu sempre gosto de falar, né? Do Gordon Fee, naquele livro dele do Entendes o que Lês. Ele fala assim, ó, você vai interpretar a palavra de Deus, o Espírito Santo, na interpretação ali, não pode significar o que nunca significou. Não. A Bíblia, ela é igual uma receita de bolo. Ela é o que está escrito lá mesmo. Não adianta você procurar cabelo em ovo. Se você achar cabelo em ovo, aquele cabelo lá não faz parte do ovo. Não tem jeito. O interessante é que Paulo era um grande teólogo. Sim. Se a gente for ver, o Paulo era um grande teólogo. Tanto que ele disse para Timóteo, traz meu livro. Sim. Eu tenho que continuar estudando. Então, ele era um grande teólogo. Agora, até onde a teologia pode influenciar ou pode desviar, né, você daquilo do verdadeiro sentido bíblico, é aí que está o problema. Sim. Né, porque a teologia em si, ela é boa, é maravilhosa, porque ela traz uma divisão completa do que a Bíblia nos ensina. E aqui dali serve para nós como base para a gente começar a entender bem o que é a palavra de Deus, né? Uhum. Então, porque lá fala Deus, Jesus, Espírito, pecado, né? Salvação. A teologia sistemática ela é bem organizada. É a organização muito boa. E serve muito para nós, para compreensão, para entendimento. Agora as pessoas muitas vezes eles adentram tanto dentro da teologia, eles se aprofundam tanto que aquilo dali realmente, como você falou, ele apaga, porque nós vivemos muito mais de letra. É que se afasta das escrituras, né? Muito mais de letra do que da palavra pura. Né? E isso daí é o grande problema dentro. Não é que nós estamos dizendo assim, a teologia
queimou, não serve. Não é isso. A teologia é tudo. Ela serve demais para nós, para a compreensão, para o entendimento, para a base bíblica nossa. Agora, tem que ver como nós estamos usando a teologia, né, para não apagar o espírito. Aí que está o problema. Estou dizendo nós, quando a gente olhando pelo o prisma nosso, né, que é pentecostalismo, né, que é aquela pessoa que crê no Espírito, na ação do Espírito, da forma como o Espírito age. É continuista, né? Olhando assim. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. É verdade. E uma coisa assim que uma das grandes dificuldades, eu lembro que quando eu era mais novo, né, até eu comentei outra vez que a gente falou sobre isso, é que antigamente tinha muito aquela mística, né, aquela coisa assim a respeito da leitura bíblica, né? Principalmente quando deu início ali da reforma, aquela coisa toda. Antes disso, a Bíblia não era... nem todo mundo podia pegar, tocar e poder ouvir era e uma aprender. Coisa sagrada. Isso, né? era algo restrito, né? E ela não era nem, quando era falado dela, não era falada na língua que eles entendiam, era no latim, aquela coisa toda. E quando aconteceu de abrir a Bíblia, eu lembro que quando eu era criança, o pessoal sentia na igreja, né, na época, a igreja católica, e eles falavam pra gente, não pode ler a Bíblia não, porque se você ler a Bíblia, você fica doido. Fica doido e desperto. Fica louco e desperto, irmão. Você fica doido. Realmente aí, é verdade. Abre a compreensão. Aí quando eu era criança, assim, então você via a Bíblia, assim, a Bíblia na minha casa era sempre aberta no Salmo 23, minha mãe deixava lá, tava até empoeirado o Salmo já, né? A folha amarela? A folha amarela, e se fechasse, minha mãe brigava, não pode fechar, tem que deixar aí, mas por E causa se de cai quê, a Bíblia mãe? no chão, então? Nossa, Deus do céu, cara, vai rezar Maldição. um terço, sabe? Então tinha muito essa mística. E aí chegou uma época que isso mudou, né? Que aí as pessoas passaram a ter mais contato e tudo mais. Porém, né, muitas pessoas, ao invés de aproveitar isso daí e começar a edificar, eu vejo que as pessoas começaram a fazer algo que muitos fazem, que é manipular. Então, assim, pegando aquilo que o Lan falou sobre a teologia esfriar pessoas, hoje existem muitas pessoas que fazem um estudo teológico, né, uma profundidade maior, né, fazem faculdade, etc. e tal, no intuito de ser manipuladores. E acho que é uma das coisas que tem deixado muitas pessoas mais receosas com isso. Porque hoje, assim, é igual vocês disseram, né, ser um pentecostal. Nós também, né, somos uma igreja pentecostal. E no meio pentecostalismo... Pentecostalismo. Eita, palavra de Ramar um pouquinho já sai. Quase língua estranha. É por isso que o pentecostal fala língua estranha. Que ele vai se expressar e acaba enrolando. No dia de hoje acontece uma coisa assim, que é muito triste nesse meio, no meio nosso. As pessoas vão no culto, elas saem do culto alegres, avivadas, e aí você fala assim, ei, meu irmão, como é que foi o culto hoje? Foi benção, foi forte, foi mistério. E o pastor pregou o quê? Não sei. Só sei que eu girei, pulei, cortei cana, entrei na unção do helicóptero, meu irmão, você não tá ligado, sabe? E aí sim eu vejo que isso é uma grande baixa. Por que será que acontece nos dias de hoje isso? Né, das pessoas, hoje que pode ter o acesso com a Bíblia, as pessoas às vezes têm deixado muito de lado, têm preferido acreditar naquilo que, mas fácil acreditar naquilo que o pastor Eduardo está falando, naquilo que o pastor João Batista está falando, do que eu mesmo ir lá examinar. Por que será que acontece muito hoje isso, já que a gente tem essa liberdade de ser um examinador, a gente não busca fazer isso, pastor? Isso aí é preguiça, né? É preguiça, é a lei do esforço mínimo, né? Uhum. Tem uma fitinha da Luluzinha, um personagem de desenho que diz assim, ó, viver sem ler é perigoso. Você tem que acreditar naquilo que os outros te falam. E na igreja é dessa forma hoje. Né? Na igreja manda quem pode e obedece quem não tem conhecimento bíblico. Isso é bom, hein, você? É sério essa questão, muito triste isso. Né? Porque é gostoso você chegar e se mover na unção. Mas espera aí, será que o que o pastor está falando é bíblico? Ele pode ter entendido errado, eu posso ter entendido o texto errado. Daqui a pouco a gente vai entrar numa hermenêutica aqui. Né? Então, é sério essa questão. Mas é a preguiça. É a turma que é o meladinho, pão mesmo. Por quê? Dá trabalho. Muito trabalho.
Você tem que sentar. A gente deve ler a Bíblia, mas muito mais que isso, a gente deve estudar a Bíblia, muito mais que isso, a gente deve meditar na palavra. Né? E a teologia ela tem que ser bíblica. Ela tem que ser bíblica. Tudo que você faz, tudo que o teólogo faz, tem que trabalhar a favor da revelação do Novo Testamento. Principalmente. Né? Não desprezando o Antigo Testamento. Sim. Né? Porque o Antigo Testamento ele é muito importante porque ele é a verdade sobre a verdade, que é Cristo. Né? Sempre está apontando, né? Então ele é a verdade sobre a verdade. Então isso é muito sério, nós temos que abordar a Bíblia nesse quesito, nessa visão. Senão a gente cria uma bagunça. Né? Mas realmente é a preguiça mesmo. Parece que o homem já pensou um dia, ele não pensa mais hoje. As pessoas perderam o senso crítico. Ninguém mais está interessado em nada. É uma alienação geral e isso aí tomou conta da igreja. Talvez por causa do excesso de informação. Só que informação aleatória não forma. Muita informação não forma ninguém. Então você tem que ter objetivo. Tem que falar, espera aí, eu sou crente, sou cristão, então eu vou pelo menos ler a Bíblia. Depois que você lê de novo. Aí você passa a vida toda sua lendo a Bíblia. Aí depois que você lê bastante, você estuda ela. Aí você estuda muito. Depois que você estudou muito, você continua estudando ela. Por quê? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus mandada para mim, eu tenho que entender ela. Porque Deus está comunicando comigo. Então é uma questão de razão, né? É igual um bilhete. Minha esposa escreve um bilhete e põe lá na geladeira. Fui na feira. Eu tenho que entender que ela foi na feira. A Bíblia é dessa forma. Você não precisa buscar uma nova revelação no texto. Não tem revelação nova no texto. O que está escrito é o que está escrito mesmo. Às vezes nesse intuito aquela máxima que o pessoal fala, não, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, né? Tem esse jargão, né? Aí eu falo, ela se renova, mas não no seu significado. Não, ela sempre vai... Sim. Ela nos renova nesse sentido, à medida que cada vez que a gente abre a palavra de Deus, a gente... Fala, pastor. Além do que você falou, eu vejo também um lado místico, né? Nós, seres humanos, a gente caminha por esse lado aí. Lado místico. O misticismo faz parte do por ser humano. incrível que né? pareça. A fé antecede a polis. Isso. Olha pra você ver. Aí você vem pegando do Velho Testamento, entrando no Novo Testamento, Paulo lá em Atenas vai ver isso, daí vai mostrar isso como é que é. Então a gente percebe que isso adentrou a igreja. A igreja está cheia disso aí. E para você ter rever direitinho aí como isso acontece de forma tão forte dentro da igreja, a gente vê igrejas com produtos judaicos ou outras coisas que estão ali dentro da igreja. É o flerte mosaico. Pois é. Entendeu? Jesus fica com ciúme, cara. É. O Espírito Santo fica com ciúme. Isso é muito sério. Meu Deus. E acaba que é uma consequência, é aquele negócio, vira um ciclo, né? Então, mas é falta de conhecimento. Exatamente. Falta de leitura. Vira O um povo ciclo. merece por isso. Falta Uma de vez leitura. eu fui numa igreja mesmo, né? Uma vez uma moça casou com o rapaz aqui da igreja nossa e na época ela estava namorando, eles pensavam em casar, aquela coisa toda, né? E tudo, e o rapaz para mim é igual um filho, né? Como peguei para cuidar e tinha 15 anos, sem os pais já. Eu com minha esposa ensinamos tudo, arrumamos um lugar para morar, colocamos para trabalhar no meio que eu trabalho, tudo e tudo mais. E aí fomos cuidando, né? Hoje em dia já está com 24 anos, casou, é pai agora, recentemente, né? Nasceu minha netinha com uns 45 dias aí, né? Eu com 36 anos, vovô. Só por Deus. E aí, na época, o pastor dela, a gente estava recentemente começando o trabalho, né? E baseado no que nós estamos falando aqui, o DNA nosso de bereano é justamente porque a gente decidiu não ser uma igreja consumista, né? Claro. E é uma coisa que eu ensino muito para a galera, falo muito. O Lan, que é um cara dessa área, gosta muito de estudar também, né? A gente sempre está batendo na tese de gente. Por mais que a gente vai ouvir pessoas e desfrutar do conhecimento delas, como nós estamos fazendo com vocês aqui hoje, né? Aprendendo através da experiência suas, nós precisamos buscar a nossa experiência com o nosso pai. Sem dúvida E aí eu lembro que na época, esse pastor começou a falar para ela assim, olha, toma cuidado, tá? Porque Bereia não é um povo que era de Deus, não.
foi um post em que quando o Paulo encontrou com eles começaram a contestar Paulo. Eles se levantaram contra Paulo, eles que tentaram falar para Paulo que não, que era aquilo, então Paulo pregava, eles não davam crédito e não sei o que e tal, daí falou isso para ela. E a moça... Só não falou a referência bíblica. Só não falou a referência bíblica. E a Vai lá moça conferir. ficou atordoada, né? Ficou, nossa, e tal. E aí, né, o pastor que sempre me acompanha até hoje, o pastor Elian, ela foi, conversou com ele, falou, olha, aconteceu isso. O senhor é muito amigo do pastor Érico, conversa com ele, né? Fala para ele, para talvez rever os conceitos e tudo mais. Né? E aí ele falou, não, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que Deus falou com ele. Claro, sem e dúvida aí nenhuma. ela comentou com esse nosso menino, e ele comentou com a gente, e aí eu sentei com ele. Eu falei para ele, olha, você está caminhando comigo, ela vai vir. Então você está sendo preparado para ser sacerdote. Então eu vou preparar o seu sacerdócio. Vem cá, deixa eu mostrar para você o que fala sobre o bereano. Quem eram os bereanos? Sim. Quem foram essas pessoas? A Bíblia fala que eles eram os mais nobres, porque eles não tinham aquele lance de simplesmente pregou e aí ele está lá falando qualquer Acreditaram. coisa. Né? Gente, é pão com mortadela, oh glória a Deus! Gente, nós vamos para o inferno, aleluia! A nobreza deles está na crítica. Não era? E eram judeus. É. Porque Paulo chegava e ia pregar na onde? Na sinagoga. Sinagoga. Eram bereanos judeus. Pensa para o senhor ver. E por incrível que pareça, todos nós somos chamados a ser bereanos. Claro. Porque nós somos chamados a ser questionadores. Claro. Com certeza. Porque sem você não dúvida vai nenhuma. chegar simplesmente e aceitar tudo que é dito sem você... Não. Examinar. Tem que examinar as Sim. escrituras, já que nós vamos examinar as escrituras. É claro que você Isso não é vai sério, fazer muito sério. É. Gente. Até em Romanos 12:2 fala isso, né? Que a gente não conformar com as coisas desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. da E nossa como mente. renovar nossa mente longe daquilo que Deus Não tem diz para jeito. nós? Não. Sabe? Daí ele falou isso para mim, eu falei, não, rapaz, vamos lá. E aí quando eu tive a oportunidade, eu conversei com ela, eu falei, olha, não é assim, eu sei o que Deus falou. Se você casar com ele, se Deus falar para vocês vir para cá e tá aqui, você congregar aqui, vem, a gente vai te receber e você vai ver que não é nada disso. Mas se vocês dois estão orando, não estão? Estão. Agora, se vocês orar e Deus falar para vocês que é para vocês continuar na onde você está servindo, eu sou o primeiro a dizer para ele, vá, porque Deus está falando com vocês para você estar lá, sabe? Mas pode acreditar no que nós estamos vivendo. Aí, um dia, teve uma consagração dela. E aí ela convidou a gente. Vocês não vêm, queria muito que vocês viessem, sei que aconteceu essa situação e tudo mais. Falei, Não, mas capaz. essas coisas é Nós normal, vamos lá, né? claro que nós vamos. Olha, O que é isso? sem Porque isso é uma problema. pessoa importante para nós vamos lá. Nós fomos. Pastor, na hora que nós chegamos lá, E esse é o ponto, né? esse é o ponto. Na hora que nós chegamos lá, o homem que estava chateado com os bereanos estava como? Na igreja dele tinha um castiçal, ele estava de quipá na cabeça, vestiu aquele manto, eu não sei o nome, se vocês puderem me ajudar, aquele manto nem eu sei. que tinha aquela... Talide. É, talite. Isso, que tinha os Talite, negocinhos para talite. lembrar das orações, as coisas, tudo vestiu aquilo tudo Aham. e estava consagrando eles assim. Aí, na hora, Deus começou a falar comigo. Você falava assim, cara, só olha, Eric, só observa, assim, né? E eu, nossa Deus, não, você precisa manter a serenidade, porque é aquilo, a gente não tá para julgar as pessoas, né? Acho que cada um é livre para fazer o que dá na telha dele, né? Cada líder vai responder conforme a sua liderança, Claro, né? sem dúvida nenhuma. Cada um vai ser assim e tal. E eu não estava ali para isso. A gente estava ali para ver o que estava acontecendo na vida dela, essa graduação da parte de Deus e tudo mais. E aí eu vendo tudo aquilo e eu falei, meu Deus, então ser bereano é ruim, sabe? Então o que eu percebo? Que às vezes pessoas nos dias de hoje que estão, igual vocês disseram, estão transitando ainda, né, no novo e na lei mosaica, Tá assim, em meio cima do sem muro. querer, né? Quase escorregando o pé para lá de cá e caindo, sabe? Às vezes estão questionando pessoas para que a gente não conheça a verdade, Sim. sabe? Deixa eu contar só Então, um isso aí exemplo. é tradição, gente. Isso aí não é de agora. Isso aí começou na época de Paulo. O problema de Gálatas foi isso aí, né? Gálatas foi isso. O cristão que lê Gálatas do jeito certo, ele tem que mudar a visão dele. É. Acaba com isso aí tudo. Não, acaba com tudo. Irmãos, a doutrina apostólica desconstrói toda a tranqueira no meio evangélico. Com certeza. Eu vou contar só um exemplo aqui para vocês. Dessa questão de, nos nossos dias atuais, queremos viver o Velho Testamento, né? Lá atrás. Um rapaz numa igreja, ele simplesmente quis adotar que ele poderia agora casar com outra mulher, porque lá no Velho Testamento mostra para nós, não é que diz, mas mostra para nós, Narra, né? exatamente, homens de Deus casados com outras pessoas, com outras mulheres, né? Como o caso de Abraão, como o caso de outros na palavra.
E isso ele quis adotar para os nossos dias atuais. Não tem problema, aí a Bíblia fala. A Bíblia diz, mostra isso A daqui. Bíblia fala muita coisa. Entendeu? Aí ele quis trazer isso para os dias atuais, ou seja, ele queria trazer para dentro de casa uma outra mulher, e essa mulher seria sua concubina, ele tendo casado, e a mulher seria sua concubina. Né? E ali normalizaria certas coisas do Velho Testamento para a vida dele atual, e isso ia causar um problema imenso, tão grande dentro da igreja dele, que abriria, né, colocaria como precedente, uma regra, né? Isso, Um precedente. para qualquer pessoa, para qualquer um que lá estivesse. E Então, esse é o grande problema. mas a falta de conhecimento é um problema. Por quê? No século 17, 18, os missionários americanos, ingleses, essa turma aí, principalmente os ingleses, escoceses, e saíram e evangelizaram o mundo inteiro. Mas não teve ensino. Pega a data do surgimento de todas as seitas para vocês verem. Foi na época da evangelização do mundo. E todos têm um pezinho ali em alguma evangelização, no cristianismo, de alguma forma, né? A base das seitas é o Antigo Testamento. Se você tira o Antigo Testamento, você desconstrói qualquer seita. Acaba com tudo. Você acaba com tudo. Né? Eu costumo falar para a turma o seguinte: a única religião que prestou, que Deus fundou, foi o judaísmo. E Paulo fala que Cristo aboliu ele. Então o resto já é. Deus começou e Deus terminou. Claro, sem dúvida nenhuma. Uma outra hora a gente pode tratar desse assunto específico sobre essa questão. Mas continuando aqui, o que acontece? Realmente existe esse flerte mosaico das igrejas, né, com Moisés. E isso está errado, né? A Bíblia condena isso. Né? Os 4 evangelhos é o quê? A finalização do Velho Testamento. Os 4 evangelhos. Por quê? O Velho Testamento é a promessa. Os 4 evangelhos é o cumprimento. A igreja nasce em Atos. Então o Novo Testamento começaria onde? Em Atos para nós. Certo? Aí nós desenvolveríamos o quê? O estudo doutrinal das cartas dos apóstolos. Então esse é o sentido comum que as igrejas deveriam praticar. O que vai doutrinar como a igreja deve ser hoje são as cartas apostólicas. São as cartas apostólicas. Por exemplo, os 4 livros, os 4 evangelhos é livro biográfico. É narrativa. Você não vai fazer doutrina em cima daquilo lá. É complicado. Né? Então o que acontece? Tudo que Jesus falou, quem vai explicar tem que ser os apóstolos que vão explicar. Porque o apóstolo João, na epístola dele, na primeira epístola, ele diz assim que nós temos que ter comunhão com eles, com os apóstolos. E ele explica por quê. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É interessante esse texto. Vamos ler ele? Vamos para a Bíblia? Vamos lá. 1 João. Olha o que João faz, o que João fala. Então nós estamos falando sobre a importância do estudo. A importância da teologia. Então nós temos que conhecer a teologia apostólica. Olha o que João fala. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A única forma de eu ter comunhão com os apóstolos hoje é através dos escritos apostólicos. Então, para mim ir para a Bíblia, eu tenho que ir nessa perspectiva. Se eu não for na perspectiva apostólica, vai dar problema. É muito sério isso. Só que a Bíblia é muito clara. Agora, por que ficou obscura? Por causa da preguiça. E por causa do temor também. Nossa, o Velho Testamento é palavra de Deus, é claro. Mas é
é a verdade, é a verdade acerca de uma verdade maior que é Cristo. Então as escrituras são verdade, mas tem que estudar. As escrituras são verdade, mas acerca do quê? Acerca de Cristo. Então vou ler 2 textos agora, explicando essa questão que o Velho Testamento era a verdade acerca da verdade, certo? Vamos ler lá? Vamos lá. Então vocês viram aqui, o apóstolo João nos chama para ter comunhão com o apóstolo, com a unção apostólica, com o ensino apostólico. Vamos lá em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Diz assim o texto. Então eu disse que o Velho Testamento é a verdade acerca da verdade. Sim. Certo? Então vamos ler o texto aqui, ó. João 5,39. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então o Velho Testamento é a verdade acerca da verdade. Isso é básico. Se a gente não partir desse princípio, a gente bagunça a nossa teologia. Agora um outro texto mais profundo. Lucas 24:44. Olha que texto interessante. Lucas 24:44 diz assim: e disse-lhes, Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos e diz essas palavras para eles. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Esse texto é muito forte, gente. O que está escrito aqui? É o que está escrito aqui mesmo. Jesus está falando que o Velho Testamento era verdade a respeito dele. E Jesus abriu o entendimento deles para eles compreender isso. Então nós precisamos de teologia. Nós aprendemos de 2 formas, por pesquisa e por revelação. E nós precisamos dos 2. Sem revelação fica difícil, sem pesquisa também fica difícil. Certo? Agora eu vou expor aqui um passo hermenêutico, um passo de interpretação da Bíblia. Então agora nós vamos tratar de teologia bíblica, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então qual que é o intuito desse texto que eu li? É de quem ouvir isso, pensar nisso. Tem que se pensar a respeito daquilo que se ouve, senão não tem sentido. Que o Velho Testamento é a verdade acerca da verdade. E quando a verdade se manifestou, Paulo escreve lá em Gálatas, que o povo de Israel estava guardado debaixo da lei, até que a fé viesse. Olha só. E assim vai, né, irmãos? Mas vamos lá. Esse aqui é o primeiro passo da hermenêutica bíblica, tá? Da interpretação bíblica. Quem quiser começar a estudar a Bíblia, começa por aqui. Aplica esse primeiro passo aqui, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que você entendeu, Alan? Ué, eu não posso ler lá e ter a minha própria interpretação. Eu acho que é isso aqui que Deus falou. Então a Bíblia, ela tem que interpretar ela. Ela explica a própria Bíblia. Então você tem que ler muito Bíblia. Exatamente. E é o apóstolo que está falando. Exatamente. Se fosse Moisés, eu já ia levar a sério. Mas como é o apóstolo, eu levo mais a sério ainda. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ponto. Tem que levar isso a sério. Então eu não posso simplesmente ler e querer tirar uma revelação dali que não existe, que nunca teve ali. Não posso. Então o primeiro passo para quem quer realmente aumentar o conhecimento teológico e bíblico, tem que começar por aqui. Eu não posso interpretar o texto de acordo com a minha cabeça. Às vezes a gente faz igual um dia eu vi o Augusto Nicodemos falando, né? Às vezes a gente fala assim, vou começar uma campanha, né, na igreja. Aí primeiro a gente descobre o tema. Fala, agora eu tenho que achar um versículo que vai encaixar nele. Então, isso aí é a metodologia da dedução. Você tira a conclusão e depois você analisa. O Hernandes fala muito isso também, né? Você vai pregar, já tem a mensagem, falta só o texto. Não, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que analisar e depois concluir. Isso é a metodologia da indução. Né? Então a gente parte do particular para o geral. Nós podemos interpretar? Podemos, mas esse é o passo primevo da interpretação bíblica. Então eu vou ter que achar um jeito na Bíblia, da Bíblia explicar ela para mim. Segundo passo da interpretação bíblica, vamos lá? Bora. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim: e eu, irmãos,
apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, primeiro passo, você não pode interpretar a Bíblia. Segundo passo, Não ir além. você não pode ir além do que está escrito. Terceiro passo, vamos lá? Efésios. Pois a gente anota isso, que é importante a gente aplicar isso aí, tá? Com certeza. Efésios 3, 4. Tudo que eu estou falando aqui é apostólico, certo? Então, se uma igreja ela é de Cristo, todo o ensino antes dos apóstolos tem que passar pelo crivo apostólico. Certo? Por exemplo, quem é Adão para mim? Não interessa. Para mim interessa quem é Adão para os apóstolos. Para o apóstolo Paulo, o Adão era uma figura daquele que havia de vir. E eu aceito isso numa boa. Isso é ser bíblico. Romanos 4, né? Ou Romanos 5. Romanos 4, versículo 12 até o 18. Ele Ele era fala um tipo, sobre né? isso. Ele fala que ele é um tipo daquele que haveria de figura vir. daquele. Então Adão não era o alvo era quem? Cristo. Isso é fazer o quê? Pegar a verdade acerca da verdade e aplicar da forma correta. Sem problema nenhum. Né? Exato. Efésios capítulo 3, versículo 4 diz assim, ó. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo está falando que ele escreveu o quê? A revelação. A revelação está escrita. Olha o 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como um pouco antes vos escrevi. Você quer uma revelação? Leia a Bíblia. A revelação está escrita. E se está escrita, tem que estar escrita de uma forma que o meu intelecto entenda. A teologia ela é inteligível. Ela tem que ser entendida. Não é um livro místico que você lê e pode ser qualquer coisa. Não. Seria um erro de comunicação isso. Quando eu escrevo, quem vai ler tem que entender. Então, o primeiro... É interessante que Pedro coloca os escritos de Paulo como Escritura, Como com ele certeza. fala, né? Ó, ele Escrituras. fala umas coisas meio difíceis de entender, Então, é mas que provavelmente Pedro leu Gálatas e falou, meu Deus. vai ficar difícil isso aqui. Meu Deus. Não, mas depois daquela apreensão que ele deu. Porque Gálatas é visceral, gente. Irmãos, Gálatas é profundo demais. Paulo chega e fala assim, gente, lança fora Agar e o menino. Misericórdia. Ele faz uma analogia, Isso é muito pesado. das duas alianças. Isso é muito pesado para o judeu. Porque o menino ali é a lei. E Agar é a Jerusalém que rejeitou o Cristo. E aí, como é que faz? É o apóstolo que está falando, não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está falando. Estava assistindo esses debates que parecem a televisão, né? Que eles vejam só, que não sei o quê. Aí teve um pastor lá que eles estavam falando sobre algum tema que eu não me lembro qual. E o pastor criticou Paulo a respeito dessa analogia. Sim. Que exegese ruim é essa que Paulo fez, viu? É, né? Aí o apresentador falou assim, mãe, o homem é inspirado. o Não, autor... é inspirado pelo Espírito Então, Santo. mas como querido. assim? Não, mas ele não fez. Como Não, assim? quem falou isso foi o Espírito Santo da boca de Aí Paulo. ele tira toda a inspiração bíblica. Não, então. se você tirar a inspiração bíblica, acabou. Aí Virou acabou. palavra de homem, não me interessa mais. Eu fiquei bobo de ver. Eu falei, nossa. pai Então, do céu. querido, olha só, o primeiro passo, você não pode interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que você pensa. Sim, Você a tem que Bíblia conhecer interpreta toda a ela. própria Bíblia. Segundo passo, você não pode ir além do que está escrito. Terceiro passo, a revelação está escrita. Uhum. E quarto passo, agora eu vou no versículo. Deuteronômio 29, 29. Que Deus revelou. É, isso aí, né? Quem não revelou. Cara, esses passos são infalíveis, cara. Se você seguir isso aí, você vai sempre ficar dentro da Bíblia. É. Você não vai ser bobo, não. Né? Deuteronômio 29, 29. O que diz aí? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que a cumpramos, né, todas as tuas palavras desta lei. Então, o que acontece? Esses passos são fundamentais. Tá? Eu li esse último texto aqui de propósito, porque o judeu não tinha a revelação que os apóstolos têm. Então, a revelação está escrita. Então, tudo que Deus tinha que revelar para nós, do ponto de vista doutrinal, já foi revelado. Com relação à nossa salvação, justificação, santificação, predestinação, glorificação, chamado, já foi revelado. Então, não tem nada que vai mudar. Né? Então, a palavra de Deus, ela é geral. Os dons espirituais é local. Simples, né?
A palavra de Deus ela é geral para toda a igreja de Cristo. Agora, os dons espirituais é para tratar de questões locais. Quando o Espírito Santo manifesta aqui, ele trata de questões aqui. Ele não vai trazer uma nova doutrina. Se fizer isso também, está errado. Né? Então, veja bem. Então, existe forma correta de se abordar o texto para se obter o quê? O conhecimento doutrinal correto. Por exemplo, vou ler um texto aqui e o Alan, hoje eu peguei o Alan aqui. Verdade, o pastor Batista também para falar. O primeiro pastor Érico mais também. velho, né? Eu sou Por mais exemplo, olha só, vamos ler Gálatas 4,13. É Gálatas 3,13, desculpa, eu dei a referência errada. O que o texto diz? Olha que coisa interessante. É um texto muito usado no nosso meio. Né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a gente aplica isso. Você acredita nisso, não acredita? Cristo te resgatou da maldição da lei? Amém. Você acredita? Também acredito. O senhor não acredita, pastor? Eu também acredito que o judeu foi resgatado da maldição da lei. Não nós. Porque eu li certo o texto. Olha que coisa interessante. É interessante ou não? Com certeza. É polêmico, não é? É. Tem 3 formas de nós tratar um assunto. A gente pode tratar de forma leiga, de forma apologética ou de forma polemista. Isso é meio polêmico. Por que eu cheguei nessa conclusão? Vamos ler o 12 para vocês verem. Então, eu estou deixando a Bíblia interpretar a Bíblia, certo? Estou aplicando o que eu acabei de falar. Ora, a lei não é a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Ele começou falando lá de Abraão, ele falou da lei de Moisés e tal. Aí ele cita esse texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando ele falou que Cristo nos resgatou, o nos ali são os judeus. Por que eu sei disso? Por causa do 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos Gentios. gentios. Aonde que nós entramos aqui? No 13 ou no 14? No 14. Ah, como é que faz agora, rapaz? Eu sempre acreditei que Cristo me resgatou da maldição da lei. Porque a gente ouve e não lê. A gente repete. É sério isso, não é, gente? É um detalhezinho? Está muito dentro do contexto também da própria carta, né? Que Não. eles queriam continuar seguindo. Queridos, Paulo fala o seguinte: se vocês seguirem a lei, vocês vão ser adúlteros. Vocês começaram no espírito e que está querendo aperfeiçoar na lei, na carne, né? Justamente. Então, quando eu leio esse versículo, Cristo me resgatou da maldição da lei, não, Cristo não me resgatou. Cristo resgatou os que estavam debaixo da aliança da lei lá no Monte Sinai. Eu não sou do Sinai. Paulo acabou de explicar a carta toda para mim que eu não sou do Sinai. De jeito nenhum. Pelo contrário. Então, eu pego um texto desse e leio e aplico numa boa. Mas está errado, não é isso que o Paulo não está falando que Cristo resgatou nós, gentios, da maldição da lei. Paulo está falando que a bênção de Abraão chegou até nós pela fé em Jesus Cristo. E a bênção é o Espírito Santo. Ah, mas não faz muita diferença. Faz, para quem estuda, faz toda a diferença. Isso é sério. Eu estou falando um texto só. Poderia picar aqui, gente, horas aqui, citando o texto que nós lemos errado. É falta de quê? Falta de estudo, falta de conhecimento. Aí entra o quê? A importância do estudo e do conhecimento bíblico. É muito importante. Por exemplo, um texto que o pessoal usa muito. Está lá em Coríntios. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nunca subiu ao coração do homem que Deus tem para aqueles que o amam. Mas o próximo versículo fala, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Para isso, é passado, não é presente, não é futuro, é revelação, você já recebeu Cristo. Então, esses detalhezinhos faz toda a diferença na sua teologia, porque nós estamos na frente do povo, nós estamos falando, o povo acredita em nós. Constrói uma narrativa ali, lança um versículo ali para dar uma embasada ali, versículo meio isolado. É o seguinte, a gente tem que fazer um negócio com muito temor e tremor. Muito. Vários jargões, né? Quantas campanhas, quantos congressos. Não, justamente. Aí. A glória da segunda casa. Será maior. Congresso. Né? Você fala Jesus. É por isso que ele gosta muito de texto expositivo. Sim. Ele gosta muito de mensagens expositivas, né? Porque ele vai trabalhando isso daí. Eu pego o texto e leio o texto. Eu meu sou já é um mais papagaio. complicado porque eu gosto de mensagens temáticas. Sim, né? Então, temática. já complica um pouquinho porque ali muitas vezes você não pega coisas do próprio texto. Você tem que elaborar. Você faz uma aplicação. Você elabora, não está errado se a aplicação estiver dentro do Espírito da graça. Não ferir o Espírito da graça.
Não pode ferir. O texto que você vai pregar não pode ferir o Espírito da graça. Se um princípio fere o Espírito da graça, você deixa o princípio de lado, você fica com a graça. Porque é pela graça que nós somos salvos, não é pelo princípio. Isso é sério. É um detalhezinho também. Por exemplo, eu prego sermão temático. Eu quereria eu pregar sermão expositivo, mas eu não tenho gente para me ouvir, na verdade. Porque a igreja nossa é uma igreja mais simples, então a gente trabalha dentro de um padrão, né? Dentro do padrão é temático. Cada mês a gente pega um tema. Né? Acabamos de pregar sobre paternidade, então fica bem livre. Né? Mas eu fico bloqueado quando eu vou pregar, se eu tiver que falar um negócio que o texto não fala. Aí eu prefiro ficar quieto. A pessoa às vezes é convidada para um congresso, uma a pessoa me dá o tema. Tá lá o tema. Dá o tema lá. Diga o forte, diga o fraco, eu sou forte. Isso aí é negativo. Deus está falando para os inimigos de Israel dizer deles mesmo, nós somos fortes, porque Deus entregou você, Israel, na nossa mão. Olha o que diz o texto. E nós usamos os jargões, porque nós não lemos a preguiça, que eu comentei no começo. Então, muitos textos que nós usamos, realmente, nós não lemos ele, a gente não fez uma releitura dele. E tem aquela questão do contexto também, né? A gente contexto, a gente faz aquela cambalhota hermenêutica, né? Isso aqui serve para me pregar. Pô, legal, Cristo resgatou da maldição da lei. Poxa, legal. Não, eu creio que está lá em Romanos 8. O Espírito de vida de Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. É outro nível. Aqui o judeu está sendo liberto da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? Vocês vão plantar uma vinha e outro vai chupar a uva. Essa era a maldição da lei. Olha só. Lá de Deuteronômio 27, 28. Vocês vão casar com uma esposa, mas quem vai passar a lua de mel com ela vai ser outro. Essa é a maldição da lei, que está escrito lá. Então, o povo que tem uma aliança com Deus, que é o povo de Israel, eles estão debaixo de uma aliança. É problema deles lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava no Sinai. Eu não estou em Moisés. Eu não fui batizado em Moisés, nem na nuvem, e nem no mar. Nem circuncidado. Nem circuncidado. Não tem nada a ver com isso aí. Eu fui batizado em Cristo. Eu fui batizado nas águas. Eu fui batizado no Espírito Santo. Então nós temos que realmente ir para a Bíblia de uma forma mais honesta. Porque falta muita honestidade nos pregadores. Acaba que, não sei se vocês vão concordar comigo, que a maioria dos membros comum de cada igreja, elas vão reproduzir aquilo que de alguma forma elas aprenderam. Claro, né? E aí, por exemplo, totalmente normal. Às vezes é difícil libertar disso, porque ela não sabe que ela está errada. Né? A pessoa que está errada não sabe que está errando, porque eu aprendi assim. Todos nós aprendemos a citar versículos isolados para alguma coisa. Sim. Né? Tem versículo para tudo. Tem versículo para tudo. Né? Se está significando aquilo lá, quando Deus... Quando eu era criança, tinha mais novo, eu pelo menos tinha aquele... Como é que fala? Pão diário, né? Aquela biblinha pequenininha, tirava um assim, e né? falei, o que Deus querendo falar comigo hoje? Que isso? Para tudo ia lá. Para tudo, né? Exato. Sempre tinha uma promessinha lá, né? Gente, e aí acaba que gera esse analfabetismo, né? Sim, analfabetismo bíblico, né? Bíblico. Exatamente. Nós falamos sobre justamente a questão é porque nós somos muito ligados à liderança. É claro que nós que estamos ali na igreja, nós temos o nosso pastor, nós temos os nossos líderes, então nós somos muito ligados a eles. Porque são eles os nossos ensinadores, são eles que nos orientam. Então, na minha mente, naquilo que eu penso, eles estão corretos. Certo? A mensagem que eles estão passando, a mensagem que eles estão direcionando para nós é correta, é bíblica. Sim. Mas o texto que o pastor colocou para nós está aqui na Bíblia. Sim, mas a questão não é o texto está na Bíblia, a questão é o que ele está trazendo para mim. O que ele está sendo ensinado, como ele está sendo ensinado, como ele está sendo orientado. Um certo pastor pegou o texto de Mateus e contextualizou ele para questão de dízimos e ofertas. E se você fosse lá no texto, você não via nada.
Você não conseguia vislumbrar coisa nenhuma naquele texto ali que trouxesse para aquilo que ele estava afirmando. Eu vi uma Pôs um desse sentido, jeito né? também Pôs um um dia. sentido. Também, Ele deu um sentido. Pois é. sabe do quê? Isso não é a do palavra de Deus, Gadareno. é a palavra do homem. Ele pegou, eu vi um dia o pastor falando, usando para falar do dízimo e oferta o texto do Gadareno. Ele disse assim, ó, que quando Jesus repreendeu, né, os demônios, a legião, e permitiu que fosse para os porcos, né? Ele falou assim, tá vendo por que Jesus permitiu isso? Porque aquele cara não era dizimista. Se ele fosse dizimista, Jesus não tinha permitido isso aí acontecer, velho. Olha a mentalidade. Olha, Não precisa, E eu vou falar uma coisa pra vocês, isso não aí... precisa nem comentar o negócio. Nossa, isso aí foi um lugar de peso ainda, rapaz. Camboriúva, velho. O negócio era Olha nervoso. só. Entendeu? uai, é igual aquele uma vez, eu até gravei um vídeo lá acho que no 3D, não lembro. O pastor falando assim, tá na internet, o pessoal deve ter visto. Jesus era rico ou era pobre? Aí o apresentador falava assim, uai, Misericórdia, era isso pobre. aí eu ouvi, cara. Já viu? Ué, vou provar pra você na Bíblia que ele era Que rico. ele era rico. Abre aí. 2 Coríntios 8:9. Ele, sendo rico, se fez pobre. Para que vocês que são pobres se tornassem ricos. Aí. Tá isso, pronto. Mas é por causa Não dá disso. pra E aí ficar muitas aqui. pessoas vão, poxa, pega ali, né, cá, emenda aqui, um pouquinho ali, barulho love, faz um negócio assim. Vira uma coxa de pessoa retalho, acabou né? É a assim, teologia assim, nossa, retalhada. E não é que ele tem verdade? É. Não é que ele Uau. fala a verdade? Não é? Rapaz, É porque isso tá na mesmo, Bíblia, né? tá Vou lá. ler um versículo aqui, irmãos. Olha. Mas uma coisa assim que eu queria até falar pra gente até, né, tocar no assunto, eu também me identifico com o pastor João Batista. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar muito na linha temática. Temática, né? Eu gosto bastante disso. Ela fala mais fácil aos corações. Sim, e- Ela atinge melhor o povo. Eu vejo assim, talvez nem nesse pensamento, mas sim no quesito de que por muito tempo se falou sobre fé, mas nem todo mundo sabe o que significa isso. Sim. Por muito tempo se falou muito sobre paternidade, né? Mas quantas pessoas têm dificuldade com o seu pai? Então, quando ele pensa em paternidade, ele coloca Deus na mesma Sim. qualificação e quer eliminar a paternidade divina, sabe? Então, assim, por que eu gosto muito de fazer isso daí? E eu tenho o Lan, né, que assim como o senhor, é um cara que... Não como o pastor. que O gosta- pastor tá 1000 anos luz na minha Não, frente, com né? certeza. Não, que Chaveira. que Nós somos gosta toda de criançada. um texto com contexto. No entanto, Sim. que dentro do nosso canal tem um dos dias, né, toda segunda ele lança um vídeo com o tema contexto. Né? Então ele pega algo que a gente entendeu de forma errada e traz o contexto e é muito Sim, legal. muito legal. Mas por que eu enxergo dessa maneira a importância disso, desse lado temático? Para aquilo que a gente tem como DNA da nossa igreja. E eu acredito que vocês também, pelo que a gente conversou aqui em off, se identifica a questão do discipulado. Sim. Acho que assim, uma das formas legais a gente conseguir ajudar as pessoas a entender a importância da palavra, da teologia, do estudo, né, de se aprofundar nisso, vem através de, às vezes, coisas temáticas. Lógico que a gente não pode pirar o cabeção, né, e querer pegar um negócio nada a ver para aplicar. Né? Um exemplo, paternidade. Se a gente falar sobre paternidade na igreja como temática, bíblico, é um tema fácil. É um tema fácil, Muito porque rico. Deus é pai. Jesus disse muito rico, né? sobre a paternidade de Deus, né? É muito Então rico. você é muito rico e não preciso prostituir a palavra, né? Descontextualizar ela para poder arrumar amparo para mim poder falar daquilo, mas eu posso ser fiel à Você escritura prega assim de parábola. e falar tranquilo, sabe? Então, assim, na minha maneira de pensar discipulador, e eu gosto muito de discipular, eu vejo que é uma forma muito legal nos dias atuais de ajudar as pessoas às vezes a entender um pouco mais, né? Porque, um exemplo, a gente vai falar com jovens. Jovens, eles são vibrados em série, eles são vibrados em muitas coisas. Então, às vezes você vai pegar Faz uma aquilo, adaptação, né? isso, e vai trazer para dentro ali para você ajudar na fala deles. Pessoas mais velhas, mesma coisa, né? Casais, enfim, vários tipos de maneiras. E assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo que uma das grandes coisas, talvez hoje, ferramenta que a gente possa usar para que as pessoas passem a ter mais admiração para a Bíblia, seja esse discipulado 1 a 1 que a gente estava conversando antes, sabe? A importância assim de fazer como o apóstolo Paulo fez com Timóteo. Pegou ele e falou: "Vem cá, menino. Você vai comigo. Eu vou levar você. Eu quero conversar com você. Você vai ver." O próprio Jesus fez isso com os discípulos, né?
eu tava vendo aquela série The Chosen lá que eles estão fazendo, e aí você vê assim, de forma muito simples, mas bastante revigorante, muita coisa que eles trazem. Lógico, tem bastante romantismo e tudo mais, mas você vê assim, aquele contato que eles mostram de Jesus com os discípulos. De estar junto, acordar com Jesus, Jesus está com o quê? Bafinho de onça, né? De sentar, comer uma refeição, de coisas simples. Né, de ver situações simples. Sim. E eu acho que cotidiana, né? Isso, e eu creio sim, muito que o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem toda a honra que ela deve ter. A gente precisa dar honra para ela. E ao mesmo tempo, o nosso Cristo, ele é alguém muito simples. Sim. Ele ao mesmo tempo que ele é divino, né, ele é humano. Ele é humano. Né? Ele teve ele se colocou nessa posição, né, de humanidade, talvez não para nos entender, mas para mostrar para nós que ele sabe o que é estar na nossa pele, né? E também, lógico, que isso não é uma justificativa para a gente pecar e viver de pecado. Não, né? Mas é uma forma da gente entender, tipo, tem alguém que pode me ajudar, porque ele teve nessa situação, ele passou por isso. Deus se identificou comigo, né? Isso, sabe? E acho que é isso que é importante, até mesmo para o discipulado da gente, para aquilo que a gente tem buscado. Eu gosto muito, questão de pregação, tudo, eu gosto muito de contextualizar. Trabalho muito nessa área. Eu olho o texto, vejo o texto, o que é que ele diz, como ele traz para nós, e eu quero jogar aquilo dali para o meu dia a dia. Sim. Entendeu? Aplicar eu quero jogar para as pessoas, para elas olharem de alguma forma como elas estão e o que o texto pode dizer para elas, o que pode trazer para elas como verdade. Então eu trabalho muito nessa perspectiva, eu trabalho muito olhando para isso, assim, dessa forma. Isso mesmo é um papel ali da hermenêutica, é mais ou menos esse aí mesmo, né? É você pegar ali... Você lê o texto, entende o texto, e aplica. Explica o texto e aplica o texto. É porque muitas pessoas saem do culto de domingo depois de uma palavra e falam assim, tá, beleza, ouvi isso aí, e agora? O que eu faço no segundo? Justamente. E acho que isso que é o maior BO que existe, né? Porque a gente ensinar, igual nós estamos falando que nós somos líderes, todos nós estamos nessa mesa aqui, né? E a gente carrega uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Muito grande, né? Porque além da gente ter o sacerdócio nosso, familiar, né? A gente é sacerdote dentro da casa do Pai. E acho que o que a gente precisa, muitas das vezes, muito mais do que trazer uma mística, que é o que acontece muito nos dias de hoje, né? É falar para a pessoa o seguinte, ó, então, tá a caneca aqui, tá a garrafa térmica, tudo mais, agora você vai lá e faz um café. Ah, mas... então, é porque coloca aqui dentro, mas que jeito que eu faço? E é isso que as pessoas não fazem, né? E acho que o divisor de água para nós precisa mudar, né? Porque a gente precisa falar para a pessoa assim, meu irmão, é assim, assim, assim. Tá acontecendo isso. Tá, beleza, pastor. E agora? O que eu faço? Que jeito que eu faço? E às vezes a gente não faz isso, né? As pessoas acabam não fazendo isso. Justamente. Né? O ideal por exemplo, eu treino mais líder do que ovelha, na verdade. Né? Então, a minha pegada é essa aqui. Eu cato o líder e dou aquela discipulada. Porque a minha cabeça ela é muito doutrinal. Sim. Eu sou fundamentalmente doutrinário na minha cabeça. Né? Às vezes eu vejo o cara pregando lá, tal. Se o cara não estiver falando de doutrina, não me interessa. Não me interessa. Porque eu quero saber se o que o cara está falando é bíblico ou não, se está certo ou não. Aí a gente chama a liderança para perto e dá aquela cutucadinha, dá aquela troca de figurinha. Né? Uma vez por mês eu dou uma escola bíblica na igreja, que praticamente é só líder, né, pastor? Aí eu vou lá e trabalho tema. Eu trabalhei 4 temas. Trabalhei salvação, ceia, batismo e igreja. 4 temas. Numa escola bíblica só? Não. Durante um mês. Durante 5 meses. 5 meses. É porque é uma vez por mês no sábado. Porque são questões básicas que a gente tem que desconstruir muita coisa e fazer dar uma ajeitada. Porque senão o camarada vai lá conversar com o líder que está junto comigo, o líder fala uma coisa, eu falo outra, não pode. Tem que ter um alinhamento. O interessante é que ele traz umas conversas lá que queima o cabeção. Né? Não, mas porque eu estou tratando com o líder, né? Sim. Eu estou tratando com o líder. Então, a minha pegada é um pouquinho diferente. Agora, eu pregando no domingo, é aquela pregaçãozinha... Light.
A aguinha... É porque o público é mais geral, né? Leitinho. Aquela pregaçãozinha, leitinho. A gente fica tentado em dar uma... A gente fica tentado, mas não pode. Você tem que ficar ali naquela linguagem coloquial, ali, naquela média ali, que o indivíduo vai entender. Seja compreensível. Que seja compreensível para ele, que ele vai aplicar na vida dele. Uhum. Esse dia eu preguei sobre Deus, o Pai dos Espíritos. Aí todo mundo falou assim, nossa, parece espírito isso. Procura que você Você estava lá, né, pastor? tava. Mas eu preguei Deus como Pai dos Espíritos para me chegar lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito. E quando eu cheguei no fruto do Espírito, eu expliquei bem simples o que é o fruto do Espírito, como que você produz ele. Se você não estiver na cruz, meu querido, você não vai produzir fruto do Espírito nunca. Porque Paulo explica no versículo 24. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas por quê? Porque para você produzir o fruto do Espírito, você tem que estar na cruz. Você desceu da cruz, já era. Mas eu comecei lá em Hebreus, né? Eu comecei com uma pergunta. Falei, irmãos, existe o termo pai dos Espíritos na Bíblia? Ficou aquele silêncio emudecedor, né? O pastor vai fazer pegadinha com nós. Né? Porque é estranho o tema. Sim. Mas nós estávamos falando de paternidade. Eu comecei a explicar, irmãos, Deus criou o seu espírito, Deus recriou o seu espírito, você é Adão. Você não passou pela redenção do seu corpo ainda. Seu corpo vai passar pela redenção lá em Romanos, capítulo 8, lá, versículo 20, alguma coisa, quando o nosso corpo vai ser adotado. Então você é Adão. Como que você tem que tratar o Adão? Cruz nele. Sem cruz o Adão manda. Desceu da cruz, o inimigo te pega e pega mesmo. Isso aí não existe exceção. Então é um negocinho bem básico. Aí minha mulher, a minha esposa fala assim, eu falei, e aí, como é que foi? Ela falou, eu entendi. Aí, você entendi. Mas é importante, queridos, a gente realmente chegar no que a Bíblia está dizendo. Né? Então, voltando aqui, a Bíblia não é de particular interpretação. Se você quiser extrair a palavra de Deus da Bíblia, você vai ter que conhecer a Bíblia. Você vai ter que entrar em loop dentro dela. Você vai ter que encarnar ela. A palavra vai ter que encarnar em você, igual Cristo encarnou, igual a palavra encarnou. Né? Então, você não vai poder interpretar a Bíblia da sua forma, você não vai poder ir além do que está escrito, você vai ter que entender que a revelação está escrita, e se foi revelado, foi, se não foi, pronto, acabou, não está escrito, e é isso mesmo. Né? Então, a gente chega naquele conceito, a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu queria ler um texto agora para vocês aqui, para a gente finalizar essa primeira fala. Está escrito assim, ó. Está lá em Lucas, tá? No capítulo 24, de novo. Eu vou ter que ler aqui para dar contexto, tá? Senhor, manda bala. Manda bala, fica à vontade. 24:13. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. É uma passagem muito conhecida, né? E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, interessante, né? Sim. O mesmo Jesus se aproxima e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que foram conosco ao sepulcro acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele disse, Jesus disse, ó nécios e
tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quanto nos abria as Escrituras? Quando a Bíblia interpreta a Bíblia, o seu coração tem que arder. Se não arder, tem uma coisa errada. O problema é não ter sede mais pela palavra de Deus. O indivíduo tem sede por um tanto de coisa. Ele tem sede por unção, tem sede por louvor, tem sede por mídia, tem sede por sucesso, tem sede por tudo, mas não tem mais sede pela palavra. Verdade. Aí fica difícil. Né? Então, se a Bíblia interpretar a Bíblia, o seu coração vai queimar. E isso custa caro, isso leva tempo, isso custa esforço, muito esforço. Não é uma coisa simples. Né? A gente chega aqui, a gente dá um negócio mastigado. Mas isso é tempo. Você tem que gastar tempo ali, né? Tempo e tempo e tempo. Você ali lendo e relendo, e se esmerando, e buscando, e procurando revelação, mas pesquisando muito. Uhum. Então, os crentes realmente teriam que voltar a ter essa sede pelas Escrituras, como os primeiros crentes tiveram. E é possível, pastor, até nós fizemos uma série de pregação, né, baseado nisso aí, né, sobre a forma que a igreja primitiva vivia, e a gente se baseou em Atos 2:42, né, Sim. e eles se dedicavam, né, à doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, né, a oração, comunhão, partir do pão e tudo mais, e aí eu tive a oportunidade de pregar dentro dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Sim, a doutrina dos apóstolos. E aí, estudando um pouco também sobre a história da igreja e tudo mais, como que era ali o início e tal. E aí, eu fazer uma pergunta para os senhores, né, baseado nisso aí. É possível hoje um cristão viver sem se interessar, sem, por exemplo, pegar o nível mais primário que o senhor colocou ali, sem ler a Bíblia, ele se identificar como cristão? Poxa, eu sou cristão. Uhum. Mas eu não tenho contato nenhum com a palavra de Deus, é o domingo ali, ler o coisa do culto ali, o texto que é aberto para pregação. Que as pessoas pregam, né? Exatamente. Ou mais, né? Hoje as pessoas sempre estão tentando deixar mais confortável a vida cristã, num certo sentido, e aí tem esses aplicativos de devocionais que manda, né, o texto pela manhã ali e tal. E aí essa pergunta, né? É possível viver a vida cristã sem ter isso que o senhor gastou todo esse tempo aí, vocês gastaram todo esse tempo para falar, sem ensino, fome pela palavra de Deus, sem querer examinar as Escrituras? Não. É possível me identificar como cristão dessa forma? Tá, deixa eu começar e o pastor finaliza. É o seguinte, tem como. Você só vai ser um bebê. Vai ser um crente menino. Andar no passo das crianças, querido, é coisa do Velho Testamento. Em nenhum lugar do Novo Testamento, os apóstolos te incentivam a ser menino. Aliás, Pedro fala. pelo contrário, sempre criticaram, né? Pedro fala, vocês têm que desejar ardentemente o leite racional da palavra para que por ele vocês venham a crescer. Aí Paulo fala, gente, se enquanto o herdeiro for menino, em nada ele vai diferenciar do servo. Vai ser um barriga verde a vida toda. Tem como? Tem. Agora eu vou para o texto áureo e depois o pastor passa a régua. Vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 11. Esse é o texto básico da vida cristã. Deu uns para apóstolos, outros para... Vamos lá? Com qual intuito, né? Jesus morre, ou melhor, Jesus passa pelo kenosis, que é a humilhação dele. Ele se humilhou, se esvaziou, aquela coisa toda, se tornou homem, depois se tornou servo, foi obediente até a morte de cruz, ele morre, e depois começa o que? A ascensão dele, ele ressuscita. Aí ele vai para o céu, e ele dá o quê? Dons. Os dons para a igreja.
Então vamos lá. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que ele fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse texto é interessante, não é? É um dos mais interessantes do Novo Testamento, principalmente a carta aos Efésios, que é a carta para a igreja. É a carta que mais tem revelação de Paulo. Agora, olha que coisa interessante. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, todos eles têm o quê? Ensino. Não é isso? Cada um tem a sua pegada ali, mas, no geral, todos eles vão ter que ensinar, eles vão ter que revelar Cristo de alguma forma. Esse é o objetivo. Agora, nós vemos o que aqui? Até que todos cheguemos à estatura perfeita de Cristo, a estatura de varão perfeito. Então, o crente que não tem contato com os 5 ministérios, ele é um menininho, um nenê. Pensa bem, nasce o seu filho lá, aí passa um mês e ele está com um mês. Aí passa 10 anos e está igualzinho e estava com um mês de idade. O cara está doente, pô. O cara está com problema. Não é possível, não é normal isso. Então, moral da história. Dá para viver a vida espiritual sendo criança? Dá, vai ser neném a vida inteira, vai dar trabalho pra caramba. Qual é o objetivo da palavra de Deus? Nos tornar semelhantes a Cristo. É mesmo, né, pastor? Um dia eu vou ser semelhante a Cristo. Você crê que você vai ser semelhante a Cristo? Amém. Você crê nesse texto aqui que diz que você vai chegar na estatura de homem perfeito? Não, não. Você crê? Você crê, pastor? Agora eu pergunto para vocês, para quando que é isso? O progresso é para agora. Agora a estatura é quando Cristo se manifestar, né? Filipenses fala que nós seremos como ele é, como ele é. Então, mas no texto que não é. É para agora. Olha o que o texto fala. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados ao redor por vento de doutrina. A estatura de varão perfeito de Efésios 4 está relacionado com seu conhecimento e amadurecimento doutrinal. Não é escatológico. O apóstolo, profeta, evangelista, o pastor e o mestre é para que eu chegue à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Beleza. Para que eu atinja a estatura de varão perfeito que é Cristo. Legal. Para que eu não seja mais enganado do ponto de vista doutrinal. Então é conhecimento. Então o crente tem a obrigação de ter conhecimento. Olha o texto, gente. Não é escatológico isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu não tô falando, o texto não está falando de momento escatológico, você como Cristo, como está lá em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, embora ainda não é manifesto que nós havemos de ser. Não, o texto não está falando isso. O texto, Paulo está tratando do indivíduo dentro da igreja que chega ao conhecimento doutrinal exato do que Cristo sabia. É conhecimento. A estatura de varão perfeito de Efésios, no capítulo 4, é doutrinal, para que não sejamos mais meninos levados em roda por vento de doutrina. Então é para agora, não é para depois. Então, o crente que não atinge a perfeição doutrinal, ele está preguiçoso. É pecado. Ele pode. Ele tem o Espírito Santo, tem os dons na igreja. Certo? Esse é o meu ponto de vista do texto, porque o texto é muito claro com relação a isso. Eu não preciso fazer nada, que eu sou um papagaio, gente. Eu só leio o que está escrito. Só repete o que está. Só repito. Eu não arrisco, cara. Eu não arrisco a sorte. Quando eu leio o texto, eu falo, meu Deus, eu achando que eu ia ser igual a Cristo só lá na eternidade. Não, mas o texto está me chamando para mim ter um amadurecimento doutrinal. Opa, então, a estatura de varão perfeito que Paulo quer que eu chegue através de 5 ministérios é para agora. É para agora. E agora? É para agora. E agora? É sério essa questão. A questão é a forma que nós lemos, você concorda? Porque nós paramos aqui, né? Parece que finalizou o assunto aqui, ó. Estatura completa de Cristo. Oh, beleza, um dia eu vou ser igual a Jesus. Não, mas continuou o texto. Então o texto de Jesus deixa os ministérios, e Jesus tem o objetivo, e ele espera o quê? Uma resposta do crente. E os 5 ministérios estão aí, na igreja.
Ah, mas aqui é ordinário. Não, esquece o negócio. O objetivo é que você chegue realmente ao conhecimento que Cristo tinha com relação ao Pai. Isso é doutrina. Né? Pelo menos essa é o que o texto está propondo. Fala, pastor. Visão. Eu concordo com ele. Sorte, sim. Concorda não, pra você. Senão Concorda a não, gente pra você ver. divergir é um Não, negócio sério. mas as divergências fazem parte da arte. A questão é como a gente vê a questão de reino. Às vezes a gente pensa que reino só após. Quando a gente olha assim, reino de Deus, é só após. Entendeu? Quando nós chegarmos, quando nós estivermos lá. Só que quando a gente vê, quando Jesus fala sobre reino, o reino agora, reino aqui. Quando a gente tem Cristo, quando a gente está na igreja, quando a gente vive a palavra, a gente já começa a viver reino. Então, se eu já começo a viver reino, então eu tenho que ter proximidade. E eu vejo essa questão aí, é a questão de quando a gente se torna muito pequeno, muito neném na palavra, a gente se desfaz de uma coisa que se chama relacionamento. E aí a gente não tem tanto relacionamento com o Pai. A gente não tem tanto relacionamento com aquele que vai nos proporcionar tudo que a gente precisa. Porque neném só chora e quer Porque comida. neném só faz isso, entendeu? Então, o grande problema nosso e o grande problema de muitas pessoas dentro da igreja é justamente isso daí. Eles não desejam e não querem se aprofundar. E essa falta de desejo e de querer torna eles muito pequenos, torna eles muito minúsculos em relação àquilo que Deus quer para eles. Porque o desejo de Deus não é que você permaneça simplesmente no início da sua fé. Ele quer que você cresça, progrida, entendeu? Desenvolva a sua vida cristã. E se você não tiver leitura, não tiver embasamento, se você não tiver aquela tua força de vontade, porque não é a questão de o Espírito vai me levar, vai me impulsionar isso daí. Não, meu irmão, você tem que ver propósito, você também. você tem que fazer de propósito. Entendeu? Você também. E pensar dói, né? Exatamente. Então você tem que tomar atitude, você tem que ter essa visão Tem que ser de intencional, crescimento, de proximidade, sabe? De chegar mais a Deus. Então, isso daí é o que está tirando muito as nossas igrejas desse relacionamento mais profundo, desse relacionamento mais próximo com Deus. Porque a gente quer ficar somente... hoje eu vou lá na igreja lá, o pastor Eduardo vai pregar, puxa, vai ser bênção. Olha, eu vou para casa, pegando fogo. Chegou em casa, passa segunda-feira, ainda está no foguinho. Vai na terça-feira, começa a baixar. Só abraço, para quarta, só um carvão. Quando chega no domingo, eu estou precisando de alguém para abanar, gente, porque senão o negócio não vai. Entendeu? Por quê? Porque durante a semana, ele não teve essa busca. Durante a semana, ele não se propôs a viver mais o Evangelho do Senhor. Não se propôs a vivenciar esse Evangelho. E isso daí está causando problemas dentro da igreja. Porque a gente, às vezes, está dependendo de quem? Só estamos dependendo de quem está lá na frente. Sabe? Nós mesmos não desejamos querer mais do Senhor. Querer mais, biblicamente, conhecimento sobre Deus. E isso daí desfaz e retira um pouquinho daquilo que nós poderíamos ser. E de como Deus poderia nos usar. Né? Porque muitos cristãos poderiam ser muito usados e trabalhados por Deus. Mas, poxa, não vai chegar lá. Entendeu? Não vai chegar lá, porque Deus está vendo. Deus está olhando. O princípio é busca. O princípio é intensidade na vida com Deus. É esse o princípio. Porque se você não fizer isso, daí não adianta. Deus não vai poder fazer muita coisa, né? Porque Deus só vai trabalhar com aquele que quer. Sim. Quem não quer, vai ser, como eu digo, é só banco. Vai ser aquele... Deus queria muito que a igreja dele, no geral, fosse
aquela igreja ativa, dedicada. Mas Deus está vendo que, ou seja, o Senhor está vendo que isso não vai acontecer. Tem muito crente 3S dentro da igreja, né? Tem Sentado, muitos, salvo e entendeu? satisfeito. É só. Verdade. Entendeu? Então, para eles aqui dali basta. Vou chegar no céu. Tá ótimo, maravilha. Tenho salvação, coisa boa. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles falam duas coisas que eu acho muito legal. Primeiro, o apóstolo Paulo, antes da ceia, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. E aí fica pra gente que é líder um ensino. Eu só consigo entregar para as pessoas aquilo que eu recebo do Senhor. Então, assim, tem muito líder falando de si, tem muito líder falando baboseira, porque não está tendo relacionamento com o Senhor. Então não recebe nada. E aí, quando eu não recebo nada, eu fico vazio. E aí eu começo a falar de mim. Né? Eu quero usar de mim, mim como referência. E aí isso aí não serve para nada. Não. Sabe? E o apóstolo Pedro, ele fala uma outra coisa também, quando o Sinédrio chega diante dele, ele fala: ó, nós vamos deixar vocês embora. Só para de falar. E aí ele diz assim: ó, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Entende? Então, assim, uma igreja que prevalece, ela nunca vai deixar de falar daquilo que ela está vendo, daquilo que ela está ouvindo. Sabe? Então, assim, acho que esse é o ponto para nós. Nós precisamos buscar essas coisas se a gente quiser continuar sendo, né, até quando a gente falou sobre essa última temática que o Lan falou, a gente acabou ela esse mês agora, né? E a gente usou isso de referência e o tema era igrejas que prevalecem. Então, o que são igrejas que prevalecem? Igrejas que perseveram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Essas são igrejas que prevalecem. Essas são igrejas, é a igreja que Cristo vai vir buscar. É a igreja que Ele está esperando. É a igreja que Ele, noiva. Sabe? É a noiva arrebatada. Dele, certo? Pastor, para a gente finalizar aqui, eu só queria pedir para o senhor, se o senhor pode ressaltar para a gente os pontos, né, que o senhor trouxe aí para nós a respeito de o que a gente precisa fazer para a gente não prostituir a palavra e viver uma palavra genuína mesmo, né? Então, se o senhor puder ressaltar para nós os tempos para a gente poder... Sim. Bem, primeira coisa é ler toda a Bíblia. Sim. Né? Ler toda ela, algumas vezes. Né? Por acabar, começa de novo. Você sempre tem que ler, né? Porque acabar. a nossa leitura é muito fraca. Né? É um loop bíblico. Entre num loop bíblico. Tá? Leia bastante. O Novo Testamento e o Velho Testamento também. Tá? Sabendo que você não pode interpretar a Bíblia de forma livre, de acordo com aquilo que você acha. Quando você lê um texto, você tem que achar fundamento bíblico para ele, dentro da Bíblia. Tá? Você não pode ir além do que está escrito. Não pode ir além, senão você vai estar inventando coisa. Né? O terceiro ponto é que a revelação está escrita. Então você não precisa ficar procurando uma nova revelação. Não existe. O Evangelho é uma bela e velha história. E é isso mesmo. Né? O quarto passo é que o que foi revelado é isso mesmo. O que não foi revelado... Não vai querer caçar que... Nem tudo que o homem vê foi escrito. Nós vemos isso com Paulo. Paulo viu coisas inefáveis. Nós vemos isso com João no livro de Apocalipse. Ele viu, mas Deus falou assim: não, isso você não vai escrever, não. Foi mesmo. Então a gente aprende com isso. Né? E acima de tudo, queridos, nós temos que estar em busca do Cristo bíblico. Tá? Conforme diz John MacArthur: dê-me o Cristo bíblico ou não me dê nenhum. Porque eu não quero um Cristo inventado. Qualquer Cristo inventado é um ídolo. Isso é muito sério. Um dia eu cheguei na escola bíblica e falei para a turma assim: irmãos, fecha o olho, todo mundo imagina Deus agora. Aí todo mundo imaginou. Eu falei: então, nós acabamos de criar um ídolo. Está muito sério essa questão. A gente tem que esquecer essa coisa de imaginação e mergulhar na palavra. O meu Jesus não faria isso, né? Não, o meu Jesus, esse negócio de meu Jesus é complicado. O nosso Jesus, ele é o bíblico, ele tem que ser o bíblico. É o Jesus das Escrituras. Tem que ser o Jesus de Nazaré, que falou em hebraico com Paulo. Né? Tem que ser o Jesus que morreu, tem que ser o Jesus que ressuscitou e teve com os apóstolos ali. E quando ele quer, ele se manifesta da forma que ele quer para quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas, a grosso modo, é o bíblico. Não pode ter outro. E a própria revelação de Cristo, ela não extrapola aquilo do que está escrito, né? O próprio Cristo, ele é uma revelação, né? Exato. Por isso que às vezes a gente prega e a pessoa não enxerga ele. O Paulo fala isso: se alguém pregar um evangelho que não for um anjo, qualquer outra coisa que não seja esse agora, qual que é o esse? Nós temos que ir atrás desse evangelho que Paulo pregou. Né?
E, para finalizar, realmente, queridos, o Cristo ele é uma revelação mesmo. Não tem outra explicação. Né? Lá Isaías já falava, quem deu crédito na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, nós temos que orar para que as pessoas recebam a revelação de quem Cristo é. Amém. Né? Amém. Amém? Verdade. Amém. Glória a Deus. Gostaria de agradecer os senhores, né, por estar com a gente aqui. Ó, por favor, Eu que agradeço. Nós não pode parar, tá? Não precisa Não, fazer a eu segunda que parte, agradeço. porque ficou muita ainda coisa para a gente poder absorver mais ainda. Tem muita mais ideias para nós conversar aqui, né? Ô, Lance, então os homens tá cheio. Ah, tá bom, Tem vamos que trazer sugar. isso umas 15 vezes. Tô cheio, Pra né? gente Vamos pegar, sugar. às vezes nós consegue pegar uns 10%. Ah, Não, difícil. mas não, Difícil. nós é fiotinho. Ah, eu sou filhotinho por aqui. Mas nós estamos aí na luta, né? Não sei que idade espiritual que nós temos, né? Mas não pode parar, né? Tem que estar crescendo. É verdade. É, Pastores, obrigado mais uma vez. Deus Eu abençoe que os agradeço aí senhores. a oportunidade, Que isso, né? A nós ficamos confiança sua. grato aí por você né? estar com a gente. O senhor foi, né, pego de surpresa. Foi, Pego de surpresa, eu mas trouxe agradeço a porque a oportunidade gente precisa, né? O pastor João ajudar a gente. Batista veio que tá de cantinho ali, o Pois pastor é. Eduardo já veio sentando, pastor. Arrumar um Era microfone pro esse o senhor aí. desejo. A irmã Arapuca aqui pro senhor. Tem que obedecer o pastor. Eu queria estar sentadinho ali, sabe, quietinho, só Eu só olhando. quero ficar de espectador. Não, mas cada um tem uma visão e a gente tem que trabalhar isso e ouvir as pessoas. É verdade. E nós queremos Né? agradecer ao senhor, porque a visão que Deus tem despertado no coração do senhor trouxe bastante enriquecimento para a gente aqui Com também. certeza. Nos É ajudou verdade. bastante nesse tema, não só nesse tema, mas a nossa caminhada com Cristo aí. Parabéns. Não, tá? todo dia a gente aprende um pouquinho. Todos os dias eu costumo dizer, pastor Eduardo, quando eu ouço o pessoal pregando, as pessoas estão pregando ali, eu gosto muito de estar muito atento, porque parece que dá um start assim, e de repente chega uma pregação para mim. Estou ali olhando, vendo o pessoal pregando, tão gostosa a palavra, daqui a pouco Deus manda um negócio na minha cabeça. Pá, tá aí, meu filho. Aí eu vou e anoto. Aí dali já já nasce alguma coisa, já nasce algo que vai vir lá adiante para levar. E eu vou pra falar uma alguém. coisa pro senhor, viu? Aquele dia que eu tive agora, na última vez que eu tive com vocês lá, né, a gente servindo junto, eu tava falando pro Lã, assim, eu tava contando pro pessoal, na verdade, que, né, falei, gente do céu, imagina só como é que eu tava lá, assim, segurando o microfone, e aí eu falava de Jesus, assim, eu olhava. Aqui tava, né, o Lã, que caminha comigo, o homem que conhece a palavra de Deus, e eu falava assim, rapaz, tem que me manter aqui. Eu olhava um pouquinho mais para frente, o pastor Eduardo sentado ali, anos de experiência, caminhado, um homem teólogo, e eu, né, ali, e não sabia que o senhor estava lá infiltrado. Lá. Eram três, velho. Três espinhos, não era dois. O mais perigoso tava quietinho. Porra, velho. Tava só assim, ó. Tava lá, rapaz, infiltrado lá, e eu não Mas você vê, sabia. o que os Tava olhos não do vê, o coração ladinho. não sente, meu irmão. Meu Deus do céu, meu rapaz do céu, gente Tava do céu. ladinho dele aqui, ó. Eu ali assim, pensando, né? Todo ali, tranquilão, agora absorver. Mas Fiz capaz de um, do outro, o terceiro. Não escapava, Tava, né? né? Não tinha jeito. Falar pra você, velho. Mas o negócio é benção demais, Não, viu, é gente? benção demais, gente. Muito Né? benção O mesmo. importante é Não, a gente eu manter até- essa seriedade, naquele- né, na palavra. Só para quebrar um pouquinho aqui, naquele dia lá que, quando o Eric foi pregar lá, o pastor Eric estava pregando lá, eu disse, terminou todo o dia, eu disse, pastor Eduardo, eita, meu irmão, quase 1 hora de introdução aí. Foi bom. É verdade. É verdade. Eu disse, foi bom, foi bom. Oh, Deus, obrigado. Já vai dormir. Ô, rapaz, né, Alan? Hoje já dá pra descansar, pôr a cabeça no Porque travesseiro. eu sabia que eu era bom. Ô, Jesus, ai. Nossa, o senhor ajudou eu mesmo. Tirou o peso das costas dele agora. Obrigado, Jesus, isso é bom. Mas foi muito boa a mensagem. Que bom. Benção mesmo. Mas é isso aí. Pessoal, então nós estamos chegando ao final desse podcast de hoje, né? Aqui com os nossos convidados, uma conversa rica, edificante e maravilhosa. Então, lembra do que os pastores falaram pra gente aqui nessa conversa. Não fica tentando tirar conclusão de forma aleatória. Não, vai para as escrituras, examina. A revelação está ali, sabe? É ali que vai manifestar aquilo que você está buscando. Às vezes você está tentando achar nos outros, né? Ali no líder tal. Toma cuidado com isso, porque lá também fala disso, tá? Porque nos últimos dias vão levantar pessoas que vão falar aquilo, ó, que traz melzinho no ouvido. Mas não se agarra nisso, não. Se agarra naquilo que está escrito, naquilo que Cristo diz,
sabe? Procura pessoas bíblicas para caminhar do seu lado, para que você possa continuar crescendo. E por isso que é muito importante estudar, porque é só através do que está revelado ali na palavra é que nós temos de fato conhecimento de quem é o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, né? Nosso amigo, e a única forma de compreender isso. É ou não é, Léo? É isso aí, é por isso que você tem que agora curtir, compartilhar, já escreve um comentário aí embaixo aí se você Sim. gostou ou não, ajuda a Por gente a favor, divulgar, né, essa conversa. Tenho certeza que foi edificante, vai ser edificante para outras pessoas. Manda aí no grupo da sua igreja aí, né, às vezes o pessoal não costuma muito conversar sobre essas coisas, no grupo da célula, o grupo da igreja, o grupo da família, né? Eu costumo falar que o grupo da família tem um monte de gifzinho brilhante, bom dia, boa tarde. café, que não sei o quê. Manda lá esse vídeo lá. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Puxa vida, tem até Tem anjo, gente mano. que disse que gostou. Gostou, viu? Acha que nós somos Ajuda careca aí, aqui. vai. Ajuda aí para fazer o outro. Exatamente. E já se inscreve no canal também para ajudar Isso, a gente ainda inscreve mais aí. a divulgar o conteúdo. Não, eu sempre falo isso, né? Não é questão de ficar famoso, de conhecido, nem nada disso, mas é espalhar aquilo que é, igual o pastor disse aqui, né? Teologia saudável, palavra de Deus explicada de forma bíblica, né? Que é o que a gente mais precisa nesses dias, que a gente vê tanta atrocidade aí que dá até medo, não sabe se chora ou se dá risada. Então, assim, compartilha isso aí. Obrigado por vocês terem assistido até o final e fica ligado que durante a semana tem as programações nossas do canal aí, tá joia? É isso aí. E é verdade, meu irmão. E ó, não se esquece, nós estamos sempre aí surfando nessa onda do discipulado. É o que nós precisamos e é nisso que nós vamos seguindo. Então tá? Então Deus abençoe você e seguimos em frente aí dia após dia. Tamo junto, meus queridos. Valeu!